Eu vi o diabo dançar com as crianças na floresta, e elas não eram as primeiras. Meu nome é Bridget Bishop, e mesmo após 3 séculos enterrada nesta terra fria de Salem, minha voz ainda ecoa entre os pinheiros que testemunharam minha queda. Vocês conhecem apenas fragmentos da verdade, pedaços distorcidos que os homens escreveram nos livros de história. Mas eu estava lá. Eu vivi cada momento dessa maldição que se abateu sobre nossa pequena vila em 1692. Eu não era como as outras mulheres de Salem. Enquanto elas bordavam em silêncio e baixavam os olhos diante dos homens, eu tinha uma taverna própria, usava roupas coloridas e ousava olhar diretamente nos olhos de qualquer um que cruzasse meu caminho. Isso já era pecado suficiente para despertar suspeitas, mas o que realmente selou meu destino foi algo muito mais profundo e sombrio. A verdade é que eu realmente possuía conhecimentos que outras mulheres não tinham. Minha avó, uma mulher misteriosa, que veio da Inglaterra carregando segredos antigos, me ensinou sobre ervas que curavam e outras que matavam, sobre rituais que traziam sorte nos negócios e outros que amaldiçoavam inimigos. Eu nunca me chamei de bruxa, mas reconheço que havia magia em minhas mãos. Tudo começou quando Mercy Lewis, aquela menina de olhos vazios, veio à minha taverna numa noite de tempestade. Ela estava pálida como a morte e tremia tanto que mal conseguia segurar o copo de rum que eu lhe ofereci. Entre soluços, ela me contou sobre as visões que atormentavam suas noites. Dizia ver figuras sombrias dançando ao redor de sua cama, sussurrando seu nome com vozes que não eram humanas. Eu deveria ter mandado a menina embora naquele instante. Mas algo em seus olhos me intrigou, uma escuridão familiar que eu reconhecia. Então cometi meu erro fatal. Ofereci ajuda. Preparei para ela um sachê de ervas para afastar pesadelos, uma mistura que minha avó me ensinara décadas antes. Era apenas lavanda, valeriana e um pouco de sal abençoado, mas para os olhos ignorantes de Salem, aquilo era feitiçaria pura. A menina voltou na semana seguinte, mas desta vez não estava sozinha. Abigail Williams e outras garotas a acompanhavam, todas com o mesmo olhar perturbado. Elas me imploraram por mais ajuda, dizendo que as visões só pioravam. Eu deveria ter percebido que estava sendo enredada numa teia cuidadosamente tecida, mas minha compaixão falou mais alto que minha prudência. Durante semanas, essas meninas frequentaram minha taverna em segredo. Eu lhes ensinava pequenos rituais de proteção. Mostrava como identificar ervas venenosas na floresta, contava histórias sobre espíritos antigos que habitavam nossa terra muito antes dos puritanos chegarem. Elas absorviam cada palavra com uma fome assustadora, como se estivessem desesperadas por qualquer conhecimento que as diferenciasse das outras moças de Salem. O que eu não sabia era que Abigail Williams tinha seus próprios planos sombrios. Ela não buscava proteção contra visões, ela queria criar suas próprias visões para manipular a todos ao seu redor. Observava cada movimento meu, memorizava cada palavra, cada gesto, preparando-se para usar esse conhecimento contra mim quando chegasse a hora certa. A oportunidade surgiu quando o reverendo Parris descobriu as meninas dançando na floresta. Ao invés de assumirem a responsabilidade por suas travessuras, elas escolheram um bode expiatório. E quem melhor que a mulher que ousava viver livremente, que conhecia segredos antigos e que já havia sido vista com elas em circunstâncias misteriosas? Quando os oficiais vieram me buscar naquela manhã fria de abril, eu soube imediatamente que meu destino estava selado. As acusações eram absurdas. Ela dizia que meu espírito a atormentava durante a noite, que eu enviava criaturas sobrenaturais para afligir as meninas inocentes de Salem. Mas o mais cruel era que cada palavra que eu havia compartilhado com elas em confiança agora era distorcida e usada como evidência contra mim. Durante o julgamento,
Observei aquelas meninas que eu havia tentado ajudar se contorcerem e gritarem, como se estivessem possuídas sempre que eu abria a boca para me defender. Elas haviam transformado nossos encontros íntimos numa performance teatral macabra, e cada pessoa na sala acreditava piamente no espetáculo. O juiz Stoughton me olhava com desprezo absoluto, como se eu fosse a própria encarnação do mal. Quando ele pronunciou minha sentença de morte, senti algo se quebrar dentro de mim. Não era apenas o medo da morte, era a compreensão terrível de que a verdade não importava mais. Salem havia escolhido seu demônio, e eu seria sacrificada para purificar os pecados de uma comunidade inteira. Na manhã de 10 de junho, quando me levaram para Gallows Hill, eu não chorei, nem implorei por misericórdia. Olhei diretamente nos olhos de cada pessoa na multidão, memorizando seus rostos, gravando seus nomes em minha alma. Especialmente Abigail Williams, que estava na primeira fileira com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Quando colocaram a corda ao redor do meu pescoço, sussurrei uma última maldição, não de vingança, mas de verdade. Que um dia Salem descobriria o preço real de trocar justiça por histeria, de sacrificar inocentes para alimentar seus próprios medos. E até hoje, 3 séculos depois, essa maldição ecoa pelas ruas de Salem, lembrando a todos que às vezes os verdadeiros monstros são aqueles que gritam mais alto sobre a maldade dos outros. Se você está gostando dessas histórias sombrias, siga o canal e deixe seu comentário contando o que achou. Quem sabe sua sugestão aparece em um próximo vídeo. História 2. Eles queimaram meu corpo, mas não conseguiram destruir o que eu realmente era. Sou Isobel Goldie e falo a vocês das profundezas da eternidade, onde os gritos dos inocentes ainda ecoam como lamentos fantasmagóricos. Minha história não está nos livros que vocês leem. Ela foi enterrada junto com meu corpo nas terras geladas da Escócia, em 1662. Mas a verdade tem uma forma peculiar de encontrar seu caminho de volta ao mundo dos vivos. Nasci numa cabana de pedra nos arredores de Aberdeen, numa família que carregava segredos mais antigos que o próprio cristianismo. Minha mãe era conhecida como curandeira. Uma mulher que sabia ler os sinais da natureza e curar doenças que os médicos da cidade não conseguiam nem nomear. Ela me ensinou que existe uma energia que flui por todas as coisas vivas e que algumas pessoas nasceram com o dom de canalizá-la. Quando criança, eu via coisas que outros não viam. Sombras que se moviam entre as árvores mesmo em dias ensolarados, sussurros que vinham do vento carregando mensagens de mundos distantes, animais que falavam comigo através de sonhos vívidos. Minha mãe me disse que isso era uma bênção dos antigos, mas que eu deveria manter esses dons em segredo, pois o mundo não estava pronto para compreendê-los. Durante anos, vivi uma vida dupla. Durante o dia, era apenas Isobel, a filha da curandeira, que ajudava a mãe com os partos difíceis e preparava remédios para os aldeões. Mas quando a lua crescente aparecia no céu, eu me transformava em algo completamente diferente. Era nessas noites que eu realmente praticava as artes antigas, comunicando-me com espíritos ancestrais e aprendendo segredos que foram passados de geração em geração através de sonhos e visões. Meu verdadeiro poder despertou na noite em que minha mãe morreu. Ela estava definhando há semanas, consumida por uma doença misteriosa que nem seus próprios remédios conseguiam curar. Em seus últimos momentos, ela segurou minha mão e sussurrou palavras numa língua que eu nunca havia ouvido, mas que minha alma compreendeu perfeitamente. Era como se ela estivesse transferindo para mim não apenas seu conhecimento, mas sua própria essência. Naquela mesma noite, tive a primeira de muitas visões que mudariam minha vida para sempre. Vi uma mulher vestida de verde, com cabelos longos como raios de prata, caminhando através de uma floresta que existia entre os mundos.
Ela se aproximou de mim e tocou minha testa com dedos gelados como gelo. No momento do toque, senti uma explosão de conhecimento inundando minha mente, receitas de poções que podiam curar qualquer mal, rituais para comunicação com os mortos, maneiras de transformar minha forma física e viajar através de dimensões. Quando acordei, eu não era mais a mesma pessoa. Minhas habilidades haviam se multiplicado exponencialmente. Podia curar ferimentos com apenas um toque, prever a morte dias antes que ela chegasse e, mais perturbadoramente, assumir a forma de animais durante as horas mais escuras da noite. Era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Por anos, usei esses poderes para ajudar minha comunidade. Salvei dezenas de bebês que nasceram prematuros. Curei homens que voltaram da guerra com ferimentos que deveriam ter sido fatais. Ajudei mulheres estéreis a conceber filhos saudáveis. Mas também comecei a experimentar com aspectos mais sombrios de minha natureza. Às vezes, quando alguém me tratava com crueldade ou desrespeito, eu me vingava de formas que eles nunca conseguiam provar, mas sempre suspeitavam. O erro que selou meu destino foi confiar na pessoa errada. Janet Bradhyde era uma mulher amarga que sempre invejou minha reputação na vila. Ela veio até mim fingindo precisar de ajuda, dizendo que seu marido estava gravemente doente e que os médicos da cidade haviam desistido dele. Eu, movida pela compaixão, concordei em ajudá-la. Durante o ritual de cura, Janet observou cada movimento meu com olhos calculistas. Ela viu quando invoquei espíritos ancestrais para guiar minhas mãos. Observou quando usei ervas que brilhavam com luz própria. E, mais crucialmente, ela ouviu quando pronunciei palavras numa língua que predatava o latim. Para ela, aquilo era evidência irrefutável de que eu havia feito um pacto com forças sobrenaturais. O que Janet não sabia era que seu marido não estava realmente doente, ele estava sendo lentamente envenenado por ela mesma, que planejava ficar viúva para se casar com um comerciante mais rico. Quando meus rituais de cura começaram a reverter os efeitos do veneno, ela percebeu que seu plano estava arruinado. Foi então que decidiu me destruir. Na manhã seguinte, Janet correu até a igreja gritando que havia descoberto uma bruxa em nossa vila. Ela descreveu em detalhes vívidos tudo o que havia presenciado na noite anterior, mas distorcendo cada ação benevolente numa manifestação diabólica. Segundo sua versão, eu não estava curando seu marido, eu estava roubando sua alma para oferecê-la ao diabo. O julgamento que se seguiu foi uma farsa absoluta. O juiz, um homem fanático chamado Lord Advocate Sir George Mackenzie, já havia decidido minha culpa antes mesmo de ouvir as evidências. Ele estava obcecado em provar sua competência caçando bruxas, e eu seria seu troféu mais impressionante. Durante interrogatórios que duravam dias inteiros, ele me torturava com métodos que deixariam cicatrizes em minha alma por toda a eternidade. Sob tortura extrema, acabei confessando coisas que nunca fiz apenas para fazer a dor parar. Disse que voava pelos céus montada numa vassoura, que participava de sabates diabólicos na floresta, que havia feito pactos sangrentos com demônios. Cada palavra que saía de minha boca era uma mentira forçada, mas para os ouvidos daqueles homens era a confissão que eles precisavam para justificar o que já haviam decidido fazer comigo. O mais cruel era que minhas verdadeiras habilidades, as bênçãos que eu havia usado para curar e ajudar tantas pessoas, foram transformadas em evidências de maldade. Cada vida que eu salvei foi reinterpretada como um pacto diabólico. Cada cura milagrosa se tornou prova de feitiçaria maligna. Eles pegaram minha luz e a pintaram como escuridão. Na manhã de minha execução, quando acenderam a fogueira que consumiria meu corpo, eu não senti medo, apenas uma tristeza profunda pela humanidade. Ali estavam centenas de pessoas que eu havia ajudado ao longo dos anos, gritando por minha morte como se eu fosse o próprio demônio.
A mulher que salvou seus filhos da peste, que curou suas feridas, que trouxe esperança em momentos de desespero, agora era vista como um monstro que precisava ser destruído. Mas enquanto as chamas lambiam meus pés, sussurrei uma última bênção sobre aquela terra amaldiçoada. Que um dia a humanidade aprendesse a distinguir entre luz e escuridão, entre cura e maldição, entre amor e medo. E que quando esse dia chegasse, pessoas como eu não precisariam mais morrer por serem diferentes, por possuírem dons que outros não compreendiam. As chamas queimaram meu corpo naquela manhã sombria de 1662, mas não conseguiram tocar na essência do que eu realmente era. Essa essência permanece, ecoando através dos séculos, lembrando a todos que o verdadeiro mal não reside naqueles que curam com métodos misteriosos, mas naqueles que destroem o que não conseguem compreender. Se você está gostando dessas histórias sombrias, siga o canal e deixe seu comentário contando o que achou. Quem sabe sua sugestão aparece em um próximo vídeo. História 3. Eu previ minha própria morte nos olhos daqueles que juraram me proteger. Eu sou Anna Schwegelin e minha voz ressoa das chamas eternas de Bamberg, onde pereceram mais de 1000 almas inocentes durante os anos mais sombrios da caça às bruxas na Alemanha. Minha história é uma das mais terríveis dessa época maldita, não apenas pelo que me fizeram, mas pelo que eu sabia que aconteceria muito antes de tudo começar. Nasci em 1592, numa família de comerciantes prósperos de Bamberg. Meu pai negociava especiarias vindas do Oriente e nossa casa sempre cheirava a canela, cardamomo e outras fragrâncias exóticas que despertavam minha imaginação infantil. Mas desde muito pequena, eu possuía um dom que me diferenciava de todas as outras crianças da cidade. Eu via o futuro através de sonhos proféticos que se realizavam com precisão assustadora. A princípio, essas visões pareciam bênçãos. Eu preveni acidentes, avisei sobre tempestades que destruiriam colheitas, alertei meu pai sobre negociações que deveriam ser evitadas. Minha família acreditava que eu havia sido abençoada por Deus com um dom especial, e durante anos vivi tranquila, usando minhas habilidades para proteger aqueles que amava. Mas em 1626, tudo mudou quando Julius Eckter von Mespelbrunn se tornou príncipe-bispo de Bamberg. Este homem, consumido por uma obsessão fanática em purificar sua diocese de qualquer traço de heresia, iniciou uma perseguição sistemática que transformaria nossa cidade num verdadeiro inferno na terra. E eu, através de visões cada vez mais perturbadoras, vi exatamente o que ele planejava fazer muito antes de suas ações começarem. A primeira visão veio numa noite de tempestade. Vi nossa praça principal transformada numa pira gigantesca, com centenas de pessoas queimando, enquanto uma multidão gritava de alegria ao redor. Vi amigos, vizinhos, até mesmo crianças sendo arrastadas de suas casas por homens vestidos de preto. Vi tortura, confissões forçadas, famílias inteiras sendo destruídas por acusações infundadas. E no centro de tudo isso, vi o próprio bispo observando o massacre com um sorriso satisfeito nos lábios. Tentei avisar as pessoas sobre o que estava por vir. Procurei o prefeito da cidade, falei com comerciantes influentes, implorei para que meu próprio pai usasse seus contatos para alertar outras famílias. Mas ninguém queria acreditar que nossa cidade pacífica pudesse se transformar no cenário de horror que eu descrevia. Alguns me chamaram de louca, outros sugeriram que eu estava tendo pesadelos causados pelas histórias de perseguições em cidades vizinhas. Meu erro fatal foi insistir demais em minhas advertências. Quando as primeiras prisões começaram exatamente como eu havia previsto, algumas pessoas se lembraram de minhas palavras proféticas.
Mas ao invés de me verem como alguém que tentou protegê-las, começaram a suspeitar de que eu sabia do futuro porque estava envolvida com as forças sombrias que supostamente causavam aqueles eventos. A paranoia se espalhou pela cidade como uma praga. Vizinhos começaram a desconfiar uns dos outros. Servos denunciavam seus senhores. Até mesmo crianças acusavam seus próprios pais de feitiçaria. Bamberg se transformou num caldeirão de terror, onde qualquer comportamento incomum, qualquer conhecimento que parecesse além do normal, qualquer inimizade pessoal, podia resultar numa acusação de bruxaria. Eu sabia que minha hora estava chegando. Numa visão particularmente vívida, vi exatamente como seria presa. Numa manhã nublada de outubro, por 3 homens vestindo capuzes negros, enquanto eu preparava pão na cozinha de minha casa. Vi também quem seria meu acusador. Heinrich Schultheiss, o vizinho cuja esposa eu havia tentado salvar anos antes, prevendo que ela morreria de febre se não buscasse ajuda médica imediatamente. A ironia cruel era que Heinrich me odiava precisamente porque minha previsão havia se mostrado correta. Sua esposa morreu exatamente como eu havia previsto, e ele se convenceu de que eu havia causado a morte dela através de algum tipo de maldição, ao invés de reconhecer que eu estava tentando salvá-la. Quando as perseguições começaram, ele viu a oportunidade perfeita para se vingar. Quando os oficiais bateram à minha porta naquela manhã fatídica de outubro, eu não demonstrei surpresa. Sabia exatamente o que eles diriam, quais acusações fariam, como reagiriam quando tentasse me defender. Tinha visto tudo isso dezenas de vezes em meus sonhos proféticos. A única coisa que ainda não sabia era se conseguiria manter minha dignidade diante das torturas que me aguardavam. O julgamento foi conduzido por um homem chamado Benedikt Karpsov, um juiz itinerante especializado em processos de bruxaria. Este homem havia aperfeiçoado métodos de tortura tão eficazes que raramente alguém conseguia resistir sem confessar qualquer crime que ele quisesse ouvir. Ele se orgulhava de nunca ter absolvido uma única pessoa acusada de feitiçaria em toda sua carreira. Durante semanas, fui submetida a interrogatórios que testavam os limites da resistência humana. Eles queriam que eu confessasse não apenas minha própria suposta maldade, mas que denunciasse outras pessoas como minhas cúmplices. Era assim que funcionava o sistema. Cada pessoa torturada era forçada a acusar outras, criando uma rede infinita de suspeitos que alimentava a máquina de perseguição. Mas eu me recusava a mentir ou a destruir vidas inocentes. Mesmo sob tortura extrema, insistia que minhas visões eram dons de Deus, não pactos diabólicos. Explicava que havia tentado usar meus poderes para proteger pessoas, não para prejudicá-las. Mostrava como cada uma de minhas previsões havia se realizado exatamente para salvar vidas ou evitar tragédias. Minha resistência enfureceu ainda mais meus torturadores. Eles interpretaram minha recusa em confessar como evidência de que eu estava sendo protegida por forças sobrenaturais. Intensificaram os métodos de tortura, usando técnicas que deixariam cicatrizes em minha alma, muito depois que meu corpo fosse reduzido a cinzas. Foi durante uma dessas sessões de tortura que tive minha visão final e mais perturbadora. Vi o futuro distante de Bamberg, séculos após minha morte. Vi nossa cidade se transformando num local de peregrinação para pessoas interessadas na história sombria das perseguições às bruxas. Vi historiadores escrevendo sobre os horrores que aconteceram aqui, tentando compreender como uma sociedade inteira pôde enlouquecer desta forma. Mas o mais perturbador em minha última visão foi perceber que a humanidade não havia aprendido realmente com essas lições. Vi outras épocas, outros lugares onde pessoas continuavam sendo perseguidas, torturadas e mortas por serem diferentes, por possuírem conhecimentos que outros temiam, por ousarem questionar as autoridades estabelecidas. A caça às bruxas havia terminado,
mas a mentalidade que a alimentava continuava viva, assumindo novas formas através dos séculos. Quando finalmente me levaram para a fogueira naquela manhã gelada de dezembro de 1627, eu não sentia mais dor física, apenas uma tristeza infinita pela humanidade. Ali estava uma multidão gritando por minha morte, celebrando o que acreditavam ser uma vitória do bem sobre o mal. Mas eu podia ver, através de meus dons proféticos, que muitos daqueles rostos na multidão estariam em breve do outro lado das chamas, acusados pelos mesmos crimes que agora me imputavam. Enquanto as primeiras fagulhas tocavam meus pés, sussurrei uma última profecia para os ventos de Bamberg. Que um dia a humanidade aprenderia a valorizar aqueles que são diferentes, que possuem dons únicos, que veem o mundo através de perspectivas não convencionais. Que um dia o conhecimento seria visto como bênção, não como maldição. E que quando esse dia chegasse, as fogueiras de Bamberg serviriam como lembretes eternos de que o verdadeiro mal não reside naqueles que são diferentes, mas naqueles que destroem a diferença em nome da conformidade. Meu corpo queimou naquela manhã sombria de 1627, mas minha última visão continua ecoando através dos séculos. Pois vi que a verdade tem uma força própria, mais poderosa que qualquer fogueira, mais duradoura que qualquer perseguição. E essa verdade, um dia, triunfará sobre o medo que consume os corações humanos. Se você gosta desse tipo de relato, inscreva-se agora no canal, ative as notificações, curta e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda a manter esse conteúdo vivo e traz ainda mais histórias assustadoras para você.